Ainda de pé, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel de número 47. Ezequiel 47. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia mais atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou ele e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura, pois, vivente, que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá, por onde quer que passar este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem as redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos, eles não serão feitos saudáveis, eles serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dá o fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Bendito Deus, nós queremos render graças ao Teu nome. Deus, queremos pedir que neste momento o Senhor fale tão somente conosco, Pai. Através do Teu Espírito, Pai, que está neste lugar, que está sobre as nossas vidas. Ministra ao nosso coração, que a Tua palavra, Deus, possa cair, ó Deus, em um coração sedento, possa cair, ó Deus, em uma terra fértil, Pai, para que tudo seja feito à Tua vontade. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém? Podeis tomar o seu assento. Glória a Deus. Eis aqui uma palavra, que nós acabamos de ler, uma palavra um tanto quanto conhecida por boa parte de nós. Eu creio que você já deve ter ouvido, você já deve ter lido essa porção das Escrituras. E há umas 2 semanas, eu no meu momento de meditação, o Senhor me levou a meditar nesse texto, e a partir daquele dia, o Senhor continuou ministrando o meu coração. O Senhor continuou a falar comigo através desse texto. Eu disse: Deus, o Senhor tem algo para dizer comigo. Eu sei que o Senhor tem algo para falar comigo, porque todas as vezes que nós nos prostramos diante de Deus, todas as vezes que nós nos achegamos diante do Senhor, com o propósito de tão somente ouvir a voz do Senhor, Ele vai falar com você. Está dando um pouco de microfonia, queridos? Pode, se puder tirar um pouco. Está apitando um pouco. Todas as vezes que nós nos chegarmos diante do Senhor, todas as vezes que nós
chegamos com o desejo do nosso coração de ouvir Deus falar, creia, Deus ele vai falar comigo, com você. Deus ele vai falar com aquele que busca. Deus ele vai falar com aquele que tem um desejo de ouvir tão somente a sua voz. Amém? Aqui está o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é praticamente todo um livro profético. Ele é talvez um prenúncio, né, de algo que Deus vai realizar. Né? Nós sabemos muito bem, o Senhor está falando aqui de um lugar que estava sem vida. De um lugar que havia tão somente morte, mas que terá vida, mas que haverá vida. Lugares onde a morte impera, onde a infertilidade está presente, será mudado esse cenário, por um cenário de grande abundância, um cenário de grande fertilidade. Eu tenho absoluta certeza, queridos, quando as estações de bênçãos de Deus na nossa vida estão chegando, não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja a realidade do seu viver, não importa. Quando o Senhor decide derramar da sua presença, da sua glória e do seu poder sobre a nossa vida, todo cenário é mudado. Você crê nisso ou não? Eu creio nisso, que todo o cenário que está ao nosso redor, tudo aquilo que está nos envolvendo, vai ser mudado. É a palavra de Deus que diz isso. Portanto, eu não quero que você se impressione com o seu estado atual. Não fique impressionado com o seu estado atual. Eu quero que você, pela fé, você comece a enxergar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Ele vai transformar pelo poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Creia nisso, queridos. Amém? Eu creio dessa mesma maneira. Talvez você esteja dizendo assim, irmão, a minha vida, a minha família, o meu casamento, o meu trabalho, estão exatamente dessa maneira. Totalmente improdutivos. Está até infértil, está sem vida, um cenário de morte. Não importa, queridos, não importa. Há um rio que pode emanar na sua vida. Que pode brotar no meio da sua vida. Que pode brotar no meio da sua família. Que pode brotar no meio do seu casamento. E mudar todo o cenário que você está vivendo. Amém? O texto fala exatamente de um momento que o profeta, ele é levado a um momento onde ele vai aprender um princípio que está presente na palavra de Deus e que pode se cumprir na sua vida hoje, pode se cumprir na minha vida hoje. O texto fala que Ezequiel, ele foi levado por este homem, né, até a entrada deste templo. Ele diz que ele começou a sair, que começou a sair debaixo do limiar do templo, águas. Eu não sou nenhum expert no assunto, né? Talvez o Rogério seja, não sei. Mas eu sei que se há um cenário que precisa ser mudado, a água precisa estar presente. A água precisa estar presente. Qualquer cenário de seca, qualquer cenário de destruição, se nós pegarmos o cenário que quase todos nós conhecemos, o cenário nordestino do Brasil, ou mesmo a estiagem que tomou conta, né, de todo o estado de São Paulo, ou até mesmo de boa parte do Brasil, no final aí, segundo semestre de 2014, mais ou menos, você vai ver o quê? Que a falta de água causou o quê? Um cenário de destruição. Causou um cenário de morte. Onde o cenário antigamente era de vida, era de água. Onde emanava vida, agora tem uma impressão de morte. Uma impressão de destruição. E Ezequiel, ele é levado à porta do templo. E debaixo do templo começa a brotar água. É isso que está dizendo o texto. Começa a brotar água. Você vai perceber que o texto ele vai nos orientando num processo que começa a tomar conta. Que começa a tomar conta, as águas elas começam a subir. A princípio ele sai, esse homem tendo na mão um cordel de medir. E a princípio ele mediu 1000 côvados. E ele diz que me fez passar pelas águas. E as águas, diz que estavam aonde? Tornozelos. Estavam pelos tornozelos, era pouca água. Era pouca água. E no início é assim mesmo. Às vezes Deus começa a fazer algo na nossa vida, e a gente acha que não é o suficiente, são poucas coisas, é muito pequeno. Mas Senhor, só mais um pouquinho de água. Água no tornozelo não é suficiente. Mas de repente o texto diz que o processo ele não terminou.
O processo não parou por aí. Porque é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. É exatamente isso que Deus faz na sua vida. Aprenda algo nessa noite, meu querido. Aquele que começou a boa obra na sua vida, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, Ele não vai parar. Ele não vai parar, porque não acabou ainda, porque não foi completa a obra na sua vida ainda. Até que a obra dele seja completa na nossa vida. No início você pode até se impressionar com pouca coisa. Mas irmão, é tão pouquinho. A água está só no tornozelo. Não dá nem para morrer afogado, irmão. Mas o texto diz que o homem pega o cordel de medir mais uma vez. E o cordel de medir, ele é usado e agora as águas já não mais estavam no tornozelo. Estão aonde? No joelho. Já estão subindo, as águas já estão tomando conta, já estão sobre os joelhos. Olha que coisa interessante. É um processo onde vai aumentando aquilo que vai sendo realizado através da ação de Deus, fluindo na vida de uma pessoa. Esse texto eu tenho certeza que é uma palavra de orientação para a nossa vida. Assim como foi para Ezequiel. Eu creio que em nome de Jesus, se você se aproximar, se você buscar a presença de Deus, um rio que vem do trono do Senhor vai começar a fluir na sua vida, meu irmão. Vai começar a fluir na sua vida, minha irmã. No princípio você vai achar que não é o suficiente, mas ele vai começar a trazer mudança no seu cenário. No seu cenário. Um cenário de escassez, um cenário de sequidão, um cenário sem vida, um cenário de morte. Vai começar a ser transformado por águas, com águas. E são poucas águas. No começo são poucas águas. São os primeiros dias que você começou a frequentar a igreja. São os primeiros dias que você começou lá atrás a dar os primeiros passos com o Senhor. São os primeiros momentos que você assume um compromisso sério com Deus. E você vai olhar e dizer, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Pode ter certeza, queridos. São as águas do Senhor na sua vida. São as águas que estão começando a fluir na sua vida. Porque do templo está fluindo um rio que vai emanar a sua vida. E vai transformar o cenário que você está vivendo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. O texto diz que na segunda vez que ele vem medir com o seu cordel. E olha, a medição ela é muito importante. A medição ela é muito importante porque a gente precisa perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Não, meu irmão, Deus não está fazendo nada na minha vida. Então tem um problema sério aí. Nós temos que perceber aquilo que Deus está realizando na nossa vida dia após dia. A gente tem que ter uma medida daquilo que Deus está fazendo. A gente tem que ver aquilo que Deus está fazendo. Eu sei que se você olhar para a sua vida, olhar talvez alguns meses atrás, talvez alguns anos atrás, você vai ver que não é a mesma coisa. Você vai ver que não é a mesma coisa. Porque a cada dia você foi tendo novas experiências com Deus. No início não é a mesma coisa que você tem hoje. As experiências que você tem hoje. Talvez você antes só conseguia água no tornozelo. Você sabe por quê? Porque a experiência com Deus é um processo. É um processo dia após dia. Deus nunca vai jogar ninguém num rio sem ele saber nadar. Deus não vai fazer isso com ninguém. Você precisa primeiro ter experiência com Deus. As águas vêm até o tornozelo. De repente as águas já estão nos joelhos. E ele mais uma vez pega lá o cordel de medir. E agora, segundo o verso número 4, as águas já não estão mais nos joelhos. As águas davam pelos lombos. Já estavam na cintura. Está vendo o processo de Deus? Vocês estão conseguindo perceber o processo de Deus na nossa vida? Na sua vida? Nós temos que olhar e ver aquilo que Deus está realizando dia após dia. Não, para, queridos. Para. Nós temos que ver aquilo que Deus está realizando. Porque muitas vezes nós damos os nossos olhos somente para as coisas ruins que acontecem conosco. Os nossos olhos só conseguem enxergar aquilo que é para nos deixar para baixo. Não, queridos, nós temos que ver aquilo que Deus está realizando na nossa vida. O processo de Deus que está sendo feito na nossa vida.
De repente as águas começam a subir. Agora já as águas já estavam pela cintura. Estavam nos lombos. Nós temos que começar a ver aquilo que Deus está fazendo. E eu fico pensando sobre o que Deus vai nos levar a viver através disso. Eu não sei aqui, quem tem medo de água aqui? Quem tem medo de água? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Aí já levantou 1, 2, 3. Levanta a mão, porque quem não sabe nadar, queridos, é melhor levantar a mão e falar, ó, tenha vergonha não. É melhor você levantar a mão do que morrer afogado, né, pastor? É melhor. Pior coisa que tem é o cara falar que sabe nadar e depois morre afogado. Já viu isso? Eu não sei nadar, irmão. Fala. A água para mim é um mistério. Mas as águas de Deus não é um mistério para nós, queridos. As águas do Senhor não é um mistério para nós. E você sabe o seguinte, normalmente, quando você entra no mar, né? Quem já teve essa experiência, quando você entra no mar, você vai numa margem de segurança. Se você não sabe nadar, você vai, é ou não é? Você vai até onde você consegue. Interessante, nesse feriado eu fui levar as crianças na praia. E no começo, o Naoki, o mais novo, a onda vinha assim e ele dava o pulinho dele. Até onde nem relava as águas no pé. Ele vinha e, a hora que ela vinha, ele pulava para trás. Mas a gente pôde ver, eu e a Luciana só olhando. A cada momento que se passava. A cada momento que as duas irmãs iam um pouquinho mais, ia adentrando um pouquinho mais, ele acabava perdendo medo. E quando foi no final da tarde, queridos, o bichinho já queria mergulhar de cabeça aí. Falei, não é assim. Né? Porque é um processo. É um processo. Quando a água está no tornozelo, você diz, estou tranquilo. Eu estou no controle. Água no tornozelo. Eu faço até pose para foto. Eu faço gracinha. Por quê? Porque a água está onde? Está no tornozelo. Não tem perigo nenhum. Né, Luiz? Luiz, que é um peixe fora d'água. Não tem perigo nenhum. Só que você começa a caminhar em direção ao mar. Você vai ver que naturalmente, gradativamente, você vai começar a ficar mais profundo. As águas vão ficando mais profunda. A água que estava no tornozelo, agora vai chegar aonde? No joelho. No joelho. E quando ela tocar no seu joelho, meu irmão, um sinal de alerta vai se acender, se você não sabe nadar, como eu. Sabe por quê? Aquilo que você tinha controle até então, agora você começa a ficar mais temeroso. O negócio começa a ficar um pouco mais difícil. A partir do momento que a água vem até a cintura, aí é um perigo real. Há um princípio aqui que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar hoje à noite. Normalmente o nosso processo de caminhada com o Senhor, nós temos um relacionamento com Ele muitas vezes superficial. Muitas vezes superficial. Só no tornozelo. As águas estão só no tornozelo, é bem rasinho. Superficialmente. Nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo e com Deus, até onde nós sentimos seguros. Até onde eu estou seguro. Até onde eu tenho controle. Tem muita gente que consegue se relacionar com Deus quando a água está até o tornozelo somente. Eu estou no controle. Eu tenho total segurança. Eu tenho total controle da situação. Eu não estou correndo risco nenhum. Está ótimo, Jesus. Está ótimo. Molha até o meu tornozelo que eu estou, na bênção. Mas existem alguns, queridos, que ousam ir um pouco além. Ousam ir um pouco mais. Diz, eu quero um pouco mais. Eu quero me aprofundar um pouco mais. E eles conseguem aprofundar. E as águas vêm até os joelhos. Tudo bem, até tudo aí, ótimo. Tudo tranquilo. Tranquilo. Mas existem ainda aqueles que ousam um pouco mais. Desejam um pouco mais. São ousados um pouco mais. Eles começam a caminhar em direção às águas mais profundas. As águas que chegam aos lombos, chegam até as cinturas. Agora, qual a diferença daquele que tem a água
no lombo, no joelho, no tornozelo. Pergunta para mim qual a diferença. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma diferença. Porque a gente vai perceber no texto, quando nós olhamos para o texto, nós podemos perceber que a mudança só vai acontecer quando o ambiente está totalmente tomado. Quando o ambiente está totalmente tomado. E ele tem que se entregar totalmente. Quando você tem que mergulhar nas águas. Quando você tem que se jogar nas águas. Verso de número 5. Mediu mais 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar. Eu não podia atravessar. Dentro da minha capacidade, eu tinha condições. Mas agora, as águas haviam crescido. Agora eu já não mais conseguia caminhar. Agora eu já não mais tinha as águas pela cintura. Agora as águas estavam me cobrindo. Agora já não era mais um riachinho. Agora era um rio. Era um rio aonde que eu não conseguia mais atravessar, a não ser a nado. Rio pelo qual eu não podia mais atravessar. Olha só o que Deus quer que você entenda. É que Ele quer te levar a um relacionamento muito mais profundo do que você tem vivido até hoje, do que eu tenho vivido até hoje. É isso que Deus quer nos levar. Tem gente que passou até aqui com água no tornozelo, com águas nos joelhos, com águas na cintura. Mas Deus quer que você entenda nessa noite, querido, que o cenário só pode ser mudado. O cenário ao seu redor só pode ser mudado quando a sua vida for inundada por um rio do Senhor. Quando nós nos mergulharmos por inteiro nessas águas. A sua vida precisa ser completamente entregue. O texto diz, eu não podia atravessar sozinho. Mas eu tinha que me lançar e confiar naquilo que o Espírito Santo de Deus estava realizando na minha vida. Aonde Ele gostaria de me levar. Aprenda algo nessa noite, meus irmãos. Em nome de Jesus. Enquanto você se julgar no controle da sua vida espiritual, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Você precisa se entregar completamente nas mãos do Senhor. Porque a partir do momento que nós nos entregarmos completamente, aí o cenário vai começar a ser mudado. Nós precisamos pular, nós precisamos mergulhar de cabeça, para que sejam dias de mudança de cenário na nossa vida, queridos. É hora da gente mergulhar em águas mais profundas. Porque o Senhor está medindo e Ele quer. E Ele quer ver se você está disposto a mergulhar em águas mais profundas. Ele quer ver se o seu coração, se a sua vida está disposta. O texto continua dizendo de que quando o rio se torna agora um local onde já não mais havia mais segurança. O homem não tem controle. O homem não tem mais segurança. O homem não tinha mais a sua vida espiritual. Estava totalmente rendido a Deus. Ele não havia mais controle sobre a sua vida espiritual, a não ser se entregar totalmente. Como diz a palavra, eu sou do meu amado completamente. A minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que sou, cada segundo, cada minuto da minha vida, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Presta atenção, só aí. Presta atenção, só aí. O cenário começa a mudar. Somente a partir desse momento o cenário vai começar a ser mudado. Como é que eu sei? O texto diz exatamente isso, verso número 6. Então me disse, viste isto, filho do homem? Viste isto, filho do homem? É uma lição, queridos. É uma lição, aqui é uma tipologia. O Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Está desejando nos levar para que nós possamos aprender nessa noite. De uma imagem, aquilo que o Senhor tem o poder de fazer na nossa vida. Mas a partir do momento que nós nos rendermos completamente. A partir do momento que nós nos entregarmos completamente. Viste isto, filho do homem? Então ele me levou e tornou a trazer à margem do rio. Veja só, queridos, antes o cenário era um cenário de escassez, um cenário de morte, um cenário sem vida. Agora quando um rio,
inunda a nossa vida. Verso de número 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio agora havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz para você hoje à noite, meu querido. Se você ousar a ir a águas mais profundas, prepare para se surpreender-se com um cenário de mudança que vai tomar conta da sua vida, em nome de Jesus. Eu creio dessa forma. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. De um lado e de outro. Aonde você não mais via nada, haverá abundância de vida. Abundância de árvores brotando de todos os lados. Porque o rio de Deus, onde passar, tudo será transformado. Tudo será transformado. É a palavra de Deus. A tua casa vai mudar, o teu casamento vai melhorar. Não, mas já está bom, irmão, já está bom demais. Vai melhorar mais ainda, querido. Vai melhorar mais ainda. Tem gente que quer que o casamento seja transformado, mas ele não se entrega. Ele não se entrega completamente a Deus. Ore a Deus. Decida juntamente com seu cônjuge. Nós vamos consagrar nosso casamento a Deus. Nós vamos buscar a Deus em oração. Nós vamos começar a partir de hoje. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos criar um hábito de ler a Bíblia juntos. Nós vamos orar pelos nossos filhos. E pode ter certeza, queridos. Pode ter certeza. O rio de Deus vai tomar conta da sua casa, da sua família, da tua vida. E o cenário vai começar a ser mudado em nome de Jesus. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada na sua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Porque é onde o rio de Deus passar, tudo será transformado. Ezequiel, então, ele volta, quando ele volta, ele já vê os benefícios que o rio de Deus produz na nossa vida. Não importa se o lugar era desértico, não importa, não importa. Tem muita gente que diz assim, irmão, a minha vida não tem jeito, a minha vida não tem mais saída. Será que esse rio dá jeito? Meu querido, Jesus Cristo dá jeito em qualquer coisa. Inclusive na tua vida, se deu na minha, pode dar na sua também. Não existe situação difícil para Ele. Deixa o rio de Deus entrar na tua vida. O salmista diz em Salmo de número 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Jamais será abalada. Se o rio de Deus flui na tua vida, meu irmão, se prepare. Se prepare, você vai vencer, você vai ser inabalável. Porque é onde o rio de Deus flui, a vida vem com Ele. O cenário é transformado. O cenário é transformado. Creia nisso nessa noite. Creia nisso. Há um tempo atrás, foi um bom tempo já. Uns bons meses atrás. Eu me deparei na rede social com um vídeo que um irmão postou. Talvez você pode ter visto também. Eu achei no mínimo um tanto quanto interessante. Tanto quanto interessante. Você deve ter visto, não sei. Saiu na National Geographic, né? Uma reportagem de que no deserto da Austrália, vocês, do nada começou a chover peixe. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, é montagem. Mas aí eu fui ver a fonte, National, né? Geographic, não dá para... Isso mesmo, começou a chover peixe no meio do deserto. Se tu falar que eu estou mentindo, os irmãos prepararam um vídeo aí, separaram o vídeo. Está aí na agulha. Né? Se você falar que eu sou mentiroso. Dizer assim, ô irmão, você é mentiroso, hein? Se quiser apagar a luz, acho que fica melhor. Pode apagar isso. Está vendo aí, ó? Deserto puro. Era um vilarejo, era um deserto, né? Não havia comida, de repente, uma escassez danada.
né? Não havia nada, mas de repente as nuvens começaram a se formar. Começou a se formar e o pessoal achou que era mais uma chuva normal. Uma chuva que estava vindo. Mas de repente eles começaram a ver que era uma situação inusitada. E a chuva começou a cair, mas não somente a chuva. E aquelas pessoas começaram a olhar para aquela situação e falar: o que está acontecendo? Pode ver, é um deserto, não existe nada. E eles começaram a olhar para aquilo e ver, e de repente começou a chover peixe. Peixe. O pessoal começou a dizer, era uma situação inusitada, porque junto com a água caía, o que caía? Peixe. E eles começaram então a recolher esses peixes, né? Você pode ver que era uma região desértica, uma região árida, seca. O oceano ficava a centenas de quilômetros dali, mas começou a cair peixes. E alguns, diz a reportagem, que vivos. Era peixe para todo lado, queridos. E choveu peixe para nutrir aquele vilarejo, aquelas pessoas que ali moravam, daquela região, por mais de um mês. Ou seja, é peixe melhor que a pescaria do pastor, hein, pastor? É peixe que não acaba mais. É o peixe brotando até da terra. Está vendo, queridos? Amém, queridos? Deus abençoe. Se Deus pode derramar sobre a tua vida, se Deus pode fazer chover peixe num deserto, queridos, numa região árida, num deserto da Austrália, Ele pode fazer chover sobre a sua vida também, meu irmão. Ele pode fazer, Deus pode derramar sobre a tua vida, coisa que você nem pode imaginar. Deus, Ele pode fazer isso. Aí foram tentar explicar, né? Acho que no vídeo aí também fala. A ciência, foram tentar explicar, né? O que pode ter acontecido, né? O que pode ter acontecido? Aconteceu o seguinte, formou-se um tornado no mar, alto mar, e de repente aquele tornado começou a sugar os peixes e levou para o frigorífico celestial, né? O frigorífico celestial, e lá congelou os peixes, vai vendo, é a ciência que diz isso. Né? E o frigorífico celestial começou a se mover e foi para aquela região desértica da Austrália, e com o encontro de nuvens, né, de massa quente com massa úmida, fez com que derretesse os peixes, e os peixes caíssem naquele lugar. Isso é o que diz a ciência. Isso é o que diz a ciência. Mas também diz a reportagem que eles estavam clamando, que eles estavam buscando, eles estavam esperando o milagre de Deus, porque eles estavam em escassez, eles estavam com fome, não havia mais nada, a terra não conseguia produzir mais nada, estava tudo deserto, não havia mais nada que podia ser feito, e eles estavam clamando a Deus por um milagre. Queridos, creia nisso, se eu e você nós clamarmos a Deus, se nós clamarmos a esse mesmo Deus, o que Ele não pode fazer chover na sua vida também, se Ele fez chover peixe no deserto, queridos, o que Ele não pode fazer na sua vida, o que Ele não pode fazer na minha vida, creia nisso nessa noite, creia nisso que Deus Ele deseja nos levar a um pouco mais. Nós temos caminhado com o Senhor até aqui, talvez com águas até no lombo, você julgue, está bom demais, até aqui está bom demais, eu não quero se envolver muito, sabe? Aqui está bom demais, Queridos, Deus quer nos levar um pouco mais. Deus deseja nos levar um pouco mais. Deus, Ele quer nos levar a águas mais profundas. Deus, Ele quer fazer com que a nossa vida seja completamente entregue nas suas mãos, para que aí sim, o cenário comece a ser mudado, para que a situação comece a ser transformada.
Para que as águas de Deus comecem a cair sobre a nossa vida. Para que as águas de Deus comecem a cair sobre a sua casa, sobre a sua família. Queridos, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Estava tudo seco. Tudo seco. Mas talvez a sequidão também possa estar tomando conta da sua vida hoje. Possa estar tomando conta da sua família hoje. Do seu casamento hoje. Mas se você buscar, se você desejar a mergulhar nessas águas, se você desejar a se entregar completamente nas mãos daquele que pode sim fazer algo por você, você vai ver o cenário ser transformado. Os céus, eles vão começar a se mover sobre a sua vida. As águas de Deus começarão a se mover na sua vida, e da sua vida começarão a fluir rios de águas vivas. Rios que vão fluir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas para isso, queridos, nós precisamos decidir buscar a Deus. Se nós decidimos mergulharmos nesse rio de Deus, Deus pode fazer chover sobre a sua vida também, de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. O texto diz que quando as águas passou sobre aquele local, o cenário mudou. Verso de número 8. Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão o quê? Saudáveis. As águas ficarão curadas. Meu irmão, o mar morto você já deve ter visto, não tem vida. Por isso, mar morto. O seu índice de salinidade, de sal, é 7 vezes maior do que em qualquer outro oceano que exista. 7 vezes maior. Por conta disso, não há vida. Tudo morto. Tudo morto. Devido ao alto índice de cloreto de magnésio, devido ao alto índice de cloreto de sódio, de cloreto de cálcio. Se o Luizão deitar nas águas lá, ele vai, estou reinando. Ele não vai se afundar. Não é verdade, Luiz? Ele não se afunda. Tanto é que muitos turistas vão lá somente para fazer isso. Ficar flutuando. Para quem não sabe nadar, acabou o problema. Acabou o problema, Fabião. Mar morto para você. Né? A pessoa não se afunda. Por quê? Não existe vida. A região, não somente o mar, mas a região em volta é desértica. É tudo sem vida. Sem vida. Não existe vida. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando através dessa palavra para mim e para você hoje. Não importa qual seja o seu cenário. Não importa se for como um mar morto, onde não tenha mais vida, nem deserto, né? Nem dentro e nem fora, nem ao redor. Quando esse rio chegar, queridos, quando esse rio tomar conta da nossa vida, o mar morto, as águas ficarão saudáveis, serão curadas. É a palavra de Deus que está dizendo, não é eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Eu creio em nome de Jesus, meu irmão. Se você mergulhar nesse rio, se eu mergulhar nesse rio, se você se lançar na presença de Deus, o cenário vai começar a mudar. O cenário vai começar a se mudar. Um cenário sem vida, onde as pessoas viam e diziam, não é mar morto não, mas é família morta, é casamento morto, é vida espiritual morta, é vida sentimental morta. Não importa, não importa. Por onde as águas passarem, tudo que está sem vida vai começar a florescer. Vai começar a florescer. De um lado e de outro. Vai se começar a tornar saudável. Serão curadas, diz a palavra de Deus. Porque há um rio que flui do trono de Deus. Há um rio que flui desse lugar. Esse rio se chama Jesus Cristo. E ele está passando aqui hoje à noite, meu irmão. Está passando aqui hoje à noite. Para fluir na sua vida. E mudar o cenário. E mudar e transformar. Não, irmão, sabe o que é? Que eu estou esperando mudar o ano de 2016 para 2017. Querido, você pode viver até 2700. Você pode viver até mais que Matusalém, o homem que mais viveu nessa terra.
Mas se você não entrar nesse rio, nada vai mudar. Nada vai mudar. O texto está dizendo o seguinte: aonde esse rio vem de forma abundante, não é só no tornozelo, não é somente no joelho, não é somente nos lombos, mas é o rio que inunda a minha vida, que inunda a tua vida, inunda a tua casa, inunda a tua família, inunda o teu trabalho, inunda a igreja do Senhor. Aonde esse rio vem, meu irmão, o cenário vai mudar. O cenário vai mudar. E nós vamos ver a glória de Deus invadindo a terra, assim como as águas cobrem o mar. Você crê nisso nessa noite? Você crê nisso nessa noite? Eu creio nisso. Será que você pode se levantar nesse momento do seu lugar? Vamos orar.